Pois é, pessoal, acharam que eu não ia aparecer aqui no Domingão e eis-me aqui no Domingão trazendo conteúdo para vocês, tá? Ó, eu tô tentando fazer altas coisas aqui para poder trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Eu acabei criando esse aplicativo porque no Android, né, gravar pelo celular, pelo tablet, porque ficar carregando computador em todo lugar que você vai é complicado. E geralmente notebook ele não tem força o suficiente para rodar o aplicativo que eu gravo. Tem que ser um computador, né? Ele é pesado para um notebook. Então eu criei esse aplicativo Android aqui e eu acho que deu certo. Fiquei a tarde inteira, né, programando, mas eu acho que ficou legalzinho. Então, se esse formato estiver legal, dedinho para cima, se estiver ruim, dedinho para baixo. Estou usando esse microfone aqui, aquele da Lark, tá? Então, é um microfonezinho que não é muito barato. Espero que a qualidade do áudio esteja minimamente razoável para vocês, tá? Vamos para cima? Vamos entender o que está rolando? Bora entender um pouquinho o que está acontecendo no Brasil, tá bom? Então, deixa no comentário como é que está o áudio aí do nosso vídeo aqui para vocês e desse formato, porque eles estavam reclamando desse bicho aqui, né? Eu ficava aqui, ó. Ó, gente, o que está acontecendo? Assim, aberto, né? Olha, gente, isso aqui. E vocês ficavam bravos comigo. Então, para vocês não ficarem bravos comigo, vamos lá. Vamos ver se agora esse formato aqui agrada, beleza? Então vamos começar. Eu quero começar com vocês com uma frase. Essa frase está viralizando na internet, escancarou a hipocrisia da esquerda brasileira, o quanto essa turma da esquerda, né, eles se pagam, né, pagam de bons moços, de turma do amor, sabe? Se dizem as ovelhas, mas são os verdadeiros, né, predadores sanguinários, né? Eles gostam do ódio e dizem que é a turma do amor. Olha só essa frase. Eles não matam você por ser fascista. Isso aqui tem a ver com Charlie Kirk, tá? O Charlie Kirk não foi morto por ser fascista. Eles chamavam o Charlie Kirk, chamam você de fascista para poder te matar. Essa frase, né, foi atribuído a Alan Lucht. Então, pessoal, o que é Ada Lucht? O que a gente pode falar sobre tudo isso, né? Cara, a gente tem que mudar nosso discurso. A direita tem que mudar o discurso, a direita tem que começar a observar as coisas de uma forma diferente. Não dá mais para ficar acreditando que eles são bonzinhos, não dá mais para ficar acreditando que eles querem fazer o que é certo, porque não é nesse caminho aí, não é esse rumo aí, tá? Então, assim, tem que tratar as coisas como elas são, tá? Então, não aceite quando alguém te chamar de fascista, de nazista, processe, né? Não aceite isso, exponha os extremistas. Se for alguém que está desejando a morte de alguém, denuncie, né? Que essa pessoa realmente perca um emprego. Então, é uma boa medida. Se é uma pessoa que está desejando a morte dos outros, essa pessoa é nada mais, nada menos do que um extremista radical, seja de direita ou de esquerda, mas em 99,999% essa turminha vem da esquerda, não tenha dúvidas disso, tá bom? Vamos lá, bora preparar o bolso, né? Bora preparar o bolso, porque vai acontecer o quê? Mais aumento de impostos, e com aumento de impostos, adivinha, meu querido, você vai pagar mais, não só no combustível, outros bens também, mas o Metrópolis aqui resolveu tratar diretamente sobre combustíveis, né? Vamos lá? Prepare o bolso, o preço do combustível vai subir em 2026. Veja os valores. Pois é, nessa matéria do Metrópolis retratou do aumento do ICMS. Prepare o bolso. A partir de janeiro de 2026, os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha devem subir para o consumidor, devido ao aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre esses produtos. A medida do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS, foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. Pois é, meu amigo, se tem uma coisa que o governo Lula está sabendo fazer muito, mas muito bem, é aumentar os impostos. Se teve uma coisa que o governo Lula fez muito bem, é que a cada 37 dias, mais um imposto para vocês. E o pior, eles ainda fazem fake news. A Receita Fazendária, ela chegou a fazer um compartilhamento dizendo que não existiria aumento de impostos e criação de novos impostos para o aluguel, por exemplo. Pois é,
mas vão criar novos dois impostos. O Brasil não tem IBS e CBS, você só paga imposto de renda com relação ao aluguel. E aí, se você recebe aluguel, agora você vai pagar IBS e CBS, que é o IVA dual que eles falam, né? Sempre o Brasil tem que inventar alguma coisa para ferrar o povo ainda mais. Então, resumindo essa história aqui para vocês, você vai pagar mais imposto no combustível, vai ter um aumento significativo por causa do aumento do ICMS, vai ter o aumento aqui também, né, dos aluguéis, ou seja, você verá, né, o que vai acontecer com o Brasil a partir de 2026 se a coisa não mudar. Vamos falar de Trump? Condenação de Bolsonaro reacende ameaças dos Estados Unidos. Mais sanções virão? É uma dúvida, né, que permeia a cabeça de todo mundo. Ontem, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido Bolsonaro, falou o seguinte, olha, sim, nós só podemos confiar agora no Donald Trump. Ou seja, não tem ninguém além do Donald Trump que pode resolver o problema do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, por sua vez, que é filho do Bolsonaro, ele disse o seguinte, olha, se o Brasil repetir o que o Maduro fez, não aceitar opositores políticos, o que vai acontecer é que os Estados Unidos não vão aceitar a eleição aqui e em 2016 a gente pode estar vendo F-16 vindo no Brasil, ou seja, caças americanos, e o Brasil pode entrar numa batalha aí armada, sim. Cara, é real, isso aí tira o cavalinho da chuva se você pensa que isso não pode acontecer, porque pode acontecer sim, é um fato que pode estar aí no holofote sim, né? Ninguém nega essa possibilidade. Por quê? Porque o Brasil se perdeu, o Brasil entrou numa zona turbulenta e está indo no mesmo caminho da Venezuela, na mesma direção da Venezuela. Então, assim, não tenho nem o que falar, né, sobre o que está rolando no Brasil. Então, podem vir mais condenações, mais sanções, né, por parte dos Estados Unidos? Não é que podem, elas virão. Não é se, é quando. Quando essas sanções vão bater na porta e fazer o toque, toque, toque aí para o Brasil, né? Vamos lá. E aí, né, tem um site, um perfil que se chama escrevi.com. Eles escreveram uma frase, escrevi.com, escreveram.com. Juiz que sorri ao condenar revela que não julgou, vingou-se. O que vocês acham dessa frase? Porque eu usei duas frases, né? A primeira frase, de que eles te chamam de fascista, não te matam por você ser fascista, né? Te chamam de fascista para poder te matar, é isso que eles fazem. E nessa frase, dá para confiar em juízes que se alegram em condenar o réu? Dá para confiar em juízes que se dizem vítimas do réu? Dá para confiar em juízes que dizem que o réu é pior do que o demônio? Então, cá entre nós, eu torço e desejo para você, pros petistas, para todo mundo, né, que nunca vocês estejam na pele do Bolsonaro, tendo um juiz que é declaradamente seu inimigo te julgando. Nunca vou desejar que isso aconteça em relação a vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu ligo uma luz aqui. Ah, facilitou, né? Assim ficou melhor, né? Eu fiquei mais feio, mas tá bom. Me mostrou mais. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, matéria da Folha do Estado. Quando saber a hora certa para sair do país? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Muita gente está pensando, será que o Brasil vai bem em 2026? Olha, o Brasil, né, em 2026, ou ele toma um rumo e se livra do asco, né, que assumiu a liderança desse país, ou ele vai para o brejo de uma vez. E eu vou ser sincero, acho que você não deveria esperar isso acontecer, né, de olhos fechados. Eu acho que você não deveria permanecer de forma simplesmente parada, deixando o mundo cair na sua cabeça. Dá uma olhada, né, no trecho da fala dele aqui. O Brasil está em um momento muito crítico. 2026 vai ser um ano decisivo. Infelizmente, eu vejo a direita cada vez mais dobrando a aposta através de Supremo, Executivo, mídia, e isso pode ser
que estão batendo na sua porta e dizendo: oi, você que tem capacidade e que juntou dinheiro, tá na hora de sair ou perder tudo. Parece dramático, mas eu estou convencido que deve acontecer. Se precisar de ajuda, digita caos. Essa semana atingimos... Pois é, pessoal. O pessoal está perguntando, né, se o Brasil tem jeito, né? E é isso, não é só eu que estou falando, é muita gente falando que você tem que ter um plano B e não pode só confiar. Ah, eu confio que o Bolsonaro vai reverter, eu confio que o Trump vai reverter essa situação, e eu acho que é loucura acreditar só nisso. Eu acho que é loucura. Tá bom? Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Matéria do Igor Gadelha, Metrópolis. Deputados pedem que Brasil declare Trump persona non grata. Oh, boa ideia, caramba! Continuem assim. Um grupo de deputados federais petistas, olha, que surpresa, quer que o governo Lula, por meio do Ministério das Relações Exteriores, declare o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como persona non grata no Brasil. O pedido foi apresentado pelos deputados Luiz Couto, do PT da Paraíba, e Alexandre Lindemeyer, né, do PT do Rio Grande do Sul, por meio de uma indicação ao Executivo Federal, e conta com o apoio de outros 20 dos 67 deputados membros da bancada do PT. Agora eu te pergunto, é boa ideia, né? Acho que o Trump não vai nem dormir se vocês declararem o Trump persona non grata. E é isso aí, vai fundo, né? Continua nessa aí, caçando briga com o Trump. Cara, o Trump não tá nem se importando se vocês vão declarar ele persona non grata, se não vai, se vocês nunca mais vão falar com ele, porque o Lula já é assim. O Lula já deixou claro que o objetivo total do Lula é esse, é chegar e, sabe, dar pancada em cima do Trump e pronto, né? Esse é o caminho dele. Então é chegar, dar pancada em cima e deixar acontecer, é fato, né? Vamos lá, vamos falar do Charlie Kirk, né? Olha só, matéria que está circulando aí, do Gabriel Ferrigno, né? Assassino de Charlie Kirk era de extrema esquerda em tudo, diz amigo de escola. Sob um anonimato, o amigo afirmou ao The Guardian que Robson era muito à esquerda em tudo e destoava de sua família, descrita como fortemente republicana. Não à toa, né? O pai acabou entregando o filho que matou o Charlie Kirk. Também está circulando nas redes uma matéria de que ele colocou nas inscrições da bala que ele mandou para o Charlie Kirk, né, notas do Black Lives Matter, né, se bem que ele não era negro. Ele também colocou uma crítica aos gays, né? Se você está lendo isso aqui, você é um gay. E aí teve uma coisa que chamou atenção. Ele escreveu: se você colocar, tá lendo isso, você é um gay. KKK. Só que KKK não é referência a uma risada lá nos Estados Unidos. O que chamou atenção isso aí? E aí saiu na mídia agora a informação de que ele tinha um relacionamento homoafetivo, né, com uma pessoa trans. Uma pessoa que era amiga de Tyler Robson, o atirador que matou Charlie Kirk, confirmou que ele começou a abraçar vigorosamente visões de extrema esquerda, ainda no ensino médio. Então, lembra quando eu disse para vocês, né, que as escolas são verdadeiras incubadoras de militantes, sabe, que trabalham a cabeça dos jovens para transformar eles em verdadeiros radicais? Isso aí é a prova, né? Desde o ensino médio ele se tornou extremamente de esquerda, né? Em entrevista ao jornal The Guardian, sob anonimato, o amigo afirmou que Robson era muito à esquerda em tudo, destoava de toda a sua família, descrita como fortemente republicana e religiosa, da linha Mormon. Ele era o único membro de sua família que era realmente esquerdista, né? E tanto era que era esquerdista que veja o que ele fez com o Charlie Kirk. Ó, outra questão. Isso aqui vai valer a pena você ter ficado no vídeo até agora.
Essa revelação que eu vou colocar para você aqui agora, você vai entender que essa revelação ela é gravíssima. Bots da China e da Rússia estão incitando a violência nos Estados Unidos após a morte de Charlie Kirk. Essa matéria é do The São Paulo News. O governador do estado de Utah, Spencer Cox, alertou na quinta-feira que adversários dos Estados Unidos, como a China e a Rússia, estariam tentando estimular a violência por meio da disseminação de desinformação online após o assassinato do comentarista conservador Charlie Kirk e apelou à população para rejeitar tais tentativas. O governador acrescentou: estamos monitorando uma quantidade enorme de desinformação. O que estamos vendo é que nossos adversários querem violência. Temos bots da Rússia, da China, do mundo todo tentando disseminar desinformação e incentivar a violência. Eu os encorajo a ignorá-los e desativar este fluxo. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, tá? Essa informação é extremamente valiosa para que vocês entendam. Há uma diferença discrepante entre nós, do Ocidente, democratas, e entre a China, a Rússia e outros países autoritários. A grande diferença, e eu já cheguei a debater isso algumas vezes, é o fato da alternância significativa de poder. E você vai entender o porquê. Aqui, no modelo republicano, no modelo democrático, o que acontece? Aqui, os líderes, eles sempre estão pensando em reeleição, em roubar bilhões e bilhões a cada saída e gastar bilhões e bilhões para não sair. Então, toda vez que eu vejo um governo que entra no poder, principalmente um governo de esquerda, ele gasta bilhões para moldar a opinião pública e permanecer no poder. Com o governo do PT agora, da esquerda, não é diferente. Ele está gastando bilhões agora para tentar dominar as redes sociais, para tentar dominar o discurso das redes sociais. Porque o discurso da mídia, ele já gastou bilhões e bilhões para dominar esse discurso da mídia. É simples assim. Agora ele está gastando para tentar dominar o discurso das redes sociais. Ele acabou de implementar um projeto que é o Gás para Todos, né? Acho que não é esse nome, mas onde ele vai tirar o dinheiro de um empresário, de alguém que produziu, para distribuir para mais 4 pessoas, ou seja, ele perde o voto de um aqui e ganha o voto de 4, que ele já deixou na miséria, porque para ter que depender da miséria do gás distribuído pelo governo, é miséria. Agora, lá na China, na Rússia, eles sabem preparar suas guerras de longo prazo. Veja, entrou o Biden, fraco, ficou lá por um tempo até que o Trump entrasse. Não foi isso que aconteceu? Sim. O que isso quer dizer? Eles só estão pensando em alternar o poder e ter o seu controle total ali através do voto. Líderes como Xi Jinping, eles entram e eles começam a preparar um plano de longos anos para destruir os seus inimigos. É através do investimento da China que gente como Lula entrou no poder, que gente como Fidel entrou no poder. Então, eles fizeram o seguinte: vamos entrar naqueles países, deturpar a mente das pessoas, dos jovens, criando verdadeiros militantes, verdadeiros homens bombas que têm coragem de atirar no pescoço do outro, como é o caso do Kirk. E aí, no momento certo, a gente solta a caixa de Pandora e a gente cria uma guerra civil. O caso do Charlie Kirk está levando os Estados Unidos a quase uma guerra civil. Você entende que enquanto a China torna homens, guerreiros, soldados, os Estados Unidos estão com a questão do discurso livre, do discurso, deixem os homens serem mulheres, né? E aqui eu não estou sendo homofóbico de forma alguma, tá justo, mas essa é uma ideologia transplantada para que crie uma guerra onde os soldados chineses tenham superioridade, com toda certeza, contra os soldados americanos. Eu estou falando de questão bélica, tá? Não estou entrando em questão de opção de ninguém. Então, eles vêm implementando essas ideias, ele vem implementando a ideia do ódio do filho contra o pai, e aí eles pegam e esperam um start. Este é o momento da China enfraquecer os Estados Unidos. Se rola uma guerra civil nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a China ganha muita força.
Ela vê um momento... Imagina os Estados Unidos, que hoje tem o maior poderio bélico, estando enfrentando uma guerra civil interna e de repente ter que enfrentar a Rússia, que acabou de atacar a Polônia. Então, o negócio está mais grave do que você imagina. O mundo está dividido. A Europa, Estados Unidos, Europa, América, completamente dividida. Europa e América. Enquanto que a China, a Ásia, está completamente uníssona no discurso deles. Vocês entenderam? Multidão pede justiça para Charles Kirk nas ruas de Londres. Nós vamos falar sobre isso aqui ainda, sobre esse vídeo aqui. Olha a quantidade de pessoas, né? Vou tirar por causa dos direitos autorais da música, mas nós vamos voltar nesse assunto aqui. A multidão que foi no Reino Unido para falar sobre o Charlie Kirk, né? Então, presta atenção aqui. Matéria aqui interessante que eu vou colocar aqui antes de voltar para o Charlie Kirk. A Albânia nomeia ministra gerada por inteligência artificial. Olha que loucura, né? Olha que ponto nós estamos chegando. Primeira no mundo, o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, anunciou na quinta-feira a nomeação de uma ministra gerada por inteligência artificial. Segundo ele, trata-se de uma iniciativa inédita no mundo. A ministra virtual se chama Diela, palavra que significa sol em albanês. Rama apresentou a novidade durante uma reunião do seu partido, que venceu as eleições parlamentares de maio. A ministra ficará responsável por todas as decisões sobre licitação de contratação pública. E aí? Quero ver como é que vai fazer corrupção. Qual o interesse da inteligência artificial em ter dinheiro? Cara, essa ideia é muito inteligente, tá? Muito interessante. É óbvio que pode acontecer falhas, pode acontecer, inclusive, do próprio programador da inteligência artificial querer expor ali, né? Risco, expor a corrupção para um lado ou para o outro, mas o código é aberto, ou seja, todo mundo sabe. É possível qualquer um fiscalizar para saber se essa falha vai existir ou não, e eles vão fazer o teste. A ministra ficará responsável por todas as decisões sobre licitação de contratação pública. O objetivo, segundo Rama, é garantir que os processos estejam livres de corrupção e de que o financiamento sejam transparentes. Diela é o primeiro membro do governo que não está fisicamente presente, mas foi criado virtualmente por inteligência artificial, diz o premier. Diela também tem o dever de avaliar propostas e o direito de contratar talentos de todo o mundo. A nova ministra já era conhecida do público. Em janeiro, ela foi apresentada como assistente virtual do governo para auxiliar no uso da plataforma oficial e-Albânia, que que oferece serviços digitais. De acordo com os dados oficiais, ela ajudou a emitir 36,6 mil documentos e prestou quase 6 mil serviços desde o lançamento. Caramba! Imagina se essa moda pega aqui no Brasil, o que vai ter de agregado, né, de cargo de confiança, de gente que mama aí no Estado, mama no governo aí para ganhar dinheiro público, né? Ou seja, a inteligência artificial hoje, eu sou fã da inteligência artificial, hoje eu sou um usuário, né, já viciado em inteligência artificial, hoje eu programo com inteligência artificial, hoje eu uso muito, né, do conhecimento, do estudo da inteligência artificial. Cara, é o futuro, né? Olha que ideia inteligente e interessante. Vamos de metrópoles? Ai, né? Churrasco. Moradores do condomínio de Bolsonaro comemoram condenação. Moradores do condomínio Solar, em Brasília, o mesmo onde mora o presidente Jair Bolsonaro, realizarão nesta sexta-feira um churrasco em comemoração à condenação dele e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O ex-mandatário foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? E aí, vou colocar esse videozinho para vocês. Pra mim, representa, justiça e uma forma de sentir que a gente tá mais seguro, sabe? Porque essa condenação foi de uma pessoa que nos fez muito mal, sabe? Fez muito mal pra nossa comunidade e, na verdade, pra quase todas as minorias, sabe? Então, é um sentimento de justiça mesmo, sabe? Você acha que a justiça foi feita depois da condenação? Eu acredito que sim, O que você espera daqui pra frente no campo político?
Olha, 2026, por exemplo? eu espero que a gente tenha menos casos de políticos que façam, tipo, falas tão negativas com relação a minorias e que tenham uma abordagem menos extremista, especialmente, tipo, no sentido de ofender outras pessoas. Qual foram as frases mais marcantes que te impactaram durante a gestão Bolsonaro, que te fizeram ser oposição do governo dele? Eu acho que principalmente aquela frase do "isso é tudo mimimi" e a frase do "eu não sou coveiro", porque na época da pandemia a parte do "eu não sou coveiro" foi muito significativa, porque pessoas próximas a mim, inclusive, morreram e tiveram parentes que morreram. E também eu acho que essa parte do "isso é tudo mimimi" me marcou muito, principalmente porque meio que deu palco para outras pessoas. Me poupe, né? Ó, resumindo isso aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Bolsonaro mora mal pra caramba. O condomínio que eu morava no Brasil, né, não teve uma pessoa sequer comemorando, pelo contrário, foi um clima de velório, um condomínio evangélico. E aí, sabe, acho que o Bolsonaro é que morava muito mal mesmo. O Bolsonaro foi muito ruim para escolher, então, o lugar de morar, né? Isso que eu acho. Bora de próxima matéria aqui, ó. Em entrevista, Nicolas Ferreira afirmou ter ouvido de um deputado que ele não disputará o governo de Minas Gerais porque a esquerda o mataria antes, né? É a turma do amor, gente. Olha só o que disse o Nicolas aqui. Filiados a uma organização estrangeira que é o Foro de São Paulo. Se a gente não fizer isso, realmente eles vão nos matar de forma mansa e de forma calada. E se puderem, obviamente vão fazer isso com a gente de diversas formas. Vou confidencializar, né, algo aqui. Não vou falar quem, mas enfim, uma pessoa muito, muito próxima de mim, né, que está também na política, foi conversar com outros 2 deputados que são estaduais. Falou, olha, o Nicolas vai vir a governo de Minas e tudo. Aí o cara falou, não, acho que não vai vir não. Falei, pai, mas por quê? Falou, cara, o PT não vai deixar. Os caras não vão passar ele antes disso. Então a gente não está combatendo pessoas opostas de ideias. Nós estamos combatendo criminosos, pessoas que de base a sua base ideológica de extermínio, é uma mentalidade revolucionária. E quantos, né, pessoas ainda dão margem, dão abertura para que esse tipo de gente cresça e continue colocando essas sementes aí no nosso Brasil. Vocês têm noção, né, do risco que esse rapaz sofre? Vocês têm noção, né, literalmente, né, sobre o Nicolas Ferreira, né, a preocupação que ele tem? Porque se ele concorrer, literalmente, ele não vai ter muita chance de sair vivo dessa eleição. Porque ele vai enfrentar a esquerda. É o lado que mais está matando, né? É o lado que está matando. Qual foi o último de esquerda morto aí que você pode me citar que estava concorrendo à eleição? Não tem. A direita sabe que ganha, né? Vamos lá. Extrema esquerda radical choca ao criar réplica de boneco de Charlie Kirk. Cara, essa turma se diz do amor. Usaram aqui, ó, impressora 3D, fizeram a réplica do Charlie Kirk morto e estão vendendo. Né? Utilizaram aqui o Nano Banana, né, que é uma nova inteligência artificial aí do Google para fazer isso. E, cara, estão vendendo. Então, assim, acho que tem que filtrar e cada um que comprou, né, tem que tomar pau mesmo. Em uma demonstração grotesca de desumanidade, ativistas de extrema esquerda radical nos Estados Unidos chocaram o país ao criar bonecos, réplicas do influenciador conservador Charlie Kirk, cruelmente retratando o momento de sua morte por um tiro no pescoço em um evento em Utah Valley, em 10 de setembro de 2025. Essas figuras macabras, exibidas em protestos e espalhadas nas redes sociais, com detalhes sádicos como ferimentos ensanguentados e jatos de sangue no boneco, glorificaram a violência contra Kirk, fundador da Turning Point USA. Né? Cara, é um absurdo. Mas vamos lá. Eu quero que vocês vejam, né, a influência da mídia em cima disso aqui. Olha essa matéria do The São Paulo News. Mais de 1.000 vão às ruas em Londres por liberdade contra imigração e em apoio ao Charlie Kirk. Eu separei algumas imagens aqui, né? Um jovem, e vejam que são jovens conservadores, discursando com o quadro do Charlie Kirk e o vídeo da quantidade de pessoas que lá estavam.
Foram estimadas 110 mil pessoas aqui. Agora, olha o que é a mídia. El País. Lá a extrema-direita, né? Ou seja, a extrema-direita. E a gente não pode permitir que a extrema-esquerda continue falando assim. Então, esse jornal extremista, escreveu que a extrema-direita mostrou seus músculos nesse sábado no centro de Londres, com uma marcha organizada pelo controvertido ativista Tommy Robson, que logrou êxito, né, em reunir umas 110 mil pessoas. Se a esquerda falou, deve ter mais, né, segundo a Polícia Metropolitana. Apesar da tensão dominante e da agressividade significativa, denunciada pelas forças de segurança, a jornada saiu sem distúrbios de gravidade, se bem a polícia sofreu o lançamento de projéteis, né? Ou seja, tacaram projéteis neles, mas não teve nada mais grave. CNN Portugal. Extrema-direita leva milhares de pessoas a manifestar-se em Londres e também há um contra-protesto. Então, as pessoas se manifestaram, não teve quebra-quebra, oraram, são extremistas. Extrema-esquerda, agora sim, prega amor, mas celebra ódio, apoia ditaduras, o contraditório do discurso de ódio na Folha. A Folha de São Paulo disse o seguinte: por que eu torço para que o Bolsonaro morra? É isso aqui. Essa é a extrema-esquerda, que joga com a cabeça do Bolsonaro, do Netanyahu, mas dizem que é só amor. Jovem Pan. Na França, manifestantes provocaram... Agora, são só manifestantes na França. São esquerda agora. Agora é só manifestantes. Não é extrema, não são radicais, são só manifestantes. Na França, manifestantes convocaram, nessa quarta-feira, um protesto e uma greve em resposta à nomeação do novo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu. Lecornu foi foda, né? Lecornu, né? Paris e diversas outras cidades registraram confrontos com a polícia, vandalismo e incêndio. Bombeiros foram acionados para apagar o fogo. São manifestantes, não extremistas, tá? Para pensar, se fosse direita, isso não seria manifestação. Primeira onda de protestos violentos, tá? Os protestos foram um pouquinho violentos, é a Jovem Pan. É isso, né? Vocês lembram que eu coloquei essa imagem de um vagabundo passando pichando enquanto o rapaz estava trabalhando lá? Pois é, invadiram depois e colocaram fogo na loja do cara. E aí quem paga o pato? É o coitado do trabalhador. E eu entendi uma coisa: os empresários no Brasil, os empresários na França e todos esses países dominados pela esquerda são tratados como bandidos, como os criminosos, como gente da pior espécie, da pior estirpe. Agora eles, né, dá uma olhada como eles agem, são só manifestantes. Olha lá, isso aqui é manifestação. Só manifestação, né? Justa, pacífica, é a turma do amor se manifestando, né? O Elon Musk mandou um recadinho claro aqui, eu queria que vocês assistissem comigo. As pessoas que normalmente não envolvem com política, que só querem viver suas vidas, que são quietas, que apenas cuidam das suas coisas, minha mensagem é: para eles, se isso continuar assim, essa violência chegará até você, não terá escolha. Este é o momento em que você está em uma situação fundamental aqui, que você vai ter que escolher. Violência ou não violência está chegando até você. Ou você revida, ou você morre. Recado duro do Elon Musk. Resumindo, para você que acha que não, isso não é para mim, não vai chegar até mim e tal, vai chegar até você. Ou você vai reagir, ou você vai morrer. É o que disse aqui o Elon Musk, tá bom? E aí você me diz se você concorda ou discorda aqui do Elon Musk quanto ao que ele falou aqui. Quero saber a sua opinião, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.